paciente mandou mensagem, e agora? Como que eu vou responder? Agendou, melhor ainda. E a primeira sessão? O que é essencial? Como já construir uma boa relação terapêutica, um vínculo terapêutico a partir do primeiro contato do paciente? Vamos conversar sobre isso hoje, enquanto a gente toma um chazinho? Então, pessoal, esse é o Chá com TCC. Eu sou a Natália, psicóloga, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, primeiro contato e primeira sessão. Vamos começar então o nosso primeiro chá com TCC. Pegue seu chazinho e vamos conversar um pouco sobre o primeiro contato e primeira sessão. Aproveitem para já deixar aí nos comentários qual tema você gostaria para o próximo vídeo, tá bom? E se você tiver interesse em algum documento, algum arquivo que eu comentar aqui durante o nosso chá, podem ficar à vontade, mandem aí nos comentários também. Então, o tema do nosso chá hoje vai ser sobre o primeiro contato e a primeira consulta. Por que, Psis? O vínculo terapêutico, a aliança terapêutica, ela começa, na verdade, a ser construída no primeiro contato que o paciente faz com a gente. Então, assim, algo que eu queria que tivessem me contado lá 5 anos atrás, quando eu comecei a atender, era que a forma que eu vou responder ali a primeira mensagem do paciente, como que eu vou explicar, se eu vou enviar algum material para o paciente ver ou não, isso já faz toda a diferença. Isso já vai começar a construir ali uma relação de trabalho, de confiança. Então, esse primeiro contato ele vai ser muito importante e, claramente, a primeira consulta também. Então, o paciente mandou mensagem e agora a gente fica naquela expectativa, né? Tomara que dê certo, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero usar meu trabalho para que ela consiga ter uma vida mais leve. Então, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu tenho uma mensagem explicando basicamente sobre o processo terapêutico, que eu deixei já estruturada, que eu uso para enviar para esse paciente. Claro que a primeira resposta eu escrevo ali na hora, falando o nome da pessoa. Então, olá, fulano de tal, tudo bem? Que bom que receber o seu contato. Vou te explicar um pouquinho sobre como funciona o acompanhamento. Mando essa mensagem e mando um material. Aí eu falo, nesse material aqui tem tudo explicado com mais detalhes. Isso daqui é só uma primeira imagem do PDF. Esse nem é, inclusive, o material que eu uso agora. Eu já fiz algumas mudanças. Mas tem primeiro uma imagem de capa, escrito a vida pode ser mais leve, com uma imagem. Eu coloquei também uma frase de não é preciso estar por um fio para buscar terapia, mas se estiver também não há problema nenhum. E aí depois dessa imagem de introdução, que tem escrito meu nome, minha formação, minhas especializações, essa frase, uma mensagem bem geral sobre o acompanhamento, vem logo depois o que é a terapia cognitiva. Então, coloquei de uma forma bem clara para o paciente, para qualquer pessoa entender, qualquer pessoa que nunca teve contato nenhum com a psicologia, com terapia. Terapia cognitiva te ajuda a conhecer sua forma de pensar e agir. Quais padrões de comportamento foram criados ao longo do tempo e quais crenças e hábitos influenciam na sua forma de ver o mundo. O foco é na promoção de bem-estar por meio de estratégias cognitivas e comportamentais para alterar essas percepções. Essas técnicas estarão ao seu alcance para manter e promover novas transformações na sua vida, que é a psicoeducação, né? E um pouco do conceito também de autoterapia, que a gente ensina ao paciente as técnicas para ele utilizar. E aí depois vem uma segunda página, uma terceira página, né? Como funciona, então? As sessões têm duração de cerca de 50 minutos, são utilizadas atividades, material educativo, questionários e técnicas para auxiliar no processo. O psicólogo tem um papel ativo e acolhedor, realizando intervenções e psicoeducação em busca de percepções mais saudáveis, e esse processo visa educar o paciente com o uso de técnicas para que ele possa lidar de forma mais autônoma com questões futuras. Então, percebem que aqui
Eu já mostrei, já estou alinhando poucas expectativas antes da primeira sessão. O paciente já sabe que ele vai ter algumas atividades para fazer durante esse acompanhamento, que o psicólogo não vai só escutar, o psicólogo vai ter um papel ativo ali também e acolhedor, então não é um lugar de julgamento. Isso facilita com que a pessoa se sinta mais à vontade para conversar com você, para entender que ela não vai ser julgada. E sem falar isso explicitamente ali nesse primeiro momento. Isso faz total diferença. Porque quando a paciente vê esse material, e ainda tem mais umas outras 2 páginas, eu acho, mas assim, são esses poucos escritos e imagens para deixar uma leitura fácil e leve. E você pode enviar tanto como PDF ou as 4 imagens para o paciente depois de ter explicado já, digitado sobre como é o acompanhamento. Você pode optar também por mandar um áudio bem sucinto, gente. Primeiro contato, a gente vai, de fato, já começar um vínculo com o paciente. Por isso que ter esse material para entregar nesse primeiro contato é interessante. O paciente espera ali que você só vai responder, falar o preço, é isso e o preço. Se você já oferece alguma coisa mais ali, bem explicada, de forma profissional e de forma acolhedora, isso vai fazer diferença com certeza. E quando eu comecei a fazer dessa maneira, foi uma mudança assim, muito significativa na minha conversão, de realmente conseguir que as pessoas que entraram em contato virem de fato meus pacientes, meus clientes. E aí é uma relação ganha-ganha. Você vai ajudar essa pessoa a construir uma vida mais leve, mais valorosa, e essa pessoa vai se tornar seu paciente. Então, o paciente agendou, viu o material, gostou, vocês acordaram sobre o preço e já fez o agendamento. E agora? Eu normalmente faço agendamento mediante pagamento, de acordo com o que combinei com o paciente, ou o pagamento sessão avulsa ou um pacote. E a maioria, inclusive, tem feito já o pacote, mesmo não tendo conhecido na primeira sessão ainda, porque ali a pessoa já se sente um pouco vinculada. E envio o contrato terapêutico e explico: olha, a gente vai conversar sobre esse termo de compromisso na nossa primeira sessão, mas eu queria já enviar, queria que você lesse com muito cuidado, com muito carinho. Tem várias informações importantes ali que podem, inclusive, ser dúvidas que você possui. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no primeiro encontro. E esse contrato terapêutico não é obrigatório que a gente faça assim por escrito, entregue esse material também. Eu gosto porque é uma maneira de deixar tudo bem claro mesmo. E depois, gente, esse paciente já é seu paciente há mais tempo, pode ser que ele esqueça algo que vocês combinaram lá no início. Tendo esse material aqui, ele pode consultar, você pode consultar como é que ficou acordado. E é interessante que não seja aquele material parecendo um contrato de fato, sabe? Que seja uma linguagem mais leve, que já vai também influenciar na relação terapêutica. Então, esse exemplo que eu uso: olá, agora você inicia um passo importante para uma vida mais leve e em busca de desenvolvimento contínuo. Obrigada pela confiança e por permitir que eu te auxilie nessa jornada, em busca de mais autoconhecimento, autoconfiança e autoestima. Aqui você verá algumas informações sobre o acompanhamento. Por isso, peço por gentileza que leia com atenção e carinho. E esse aqui é o modelo, não está completo, porque é o modelo que eu enviei para alguns psicólogos lá no Instagram. Aproveitem para me seguir, quem não me segue. E aí você já explica, coloca ali, eu uso a mesma explicação daquela imagem anterior, eu coloco ela aqui também. E tem o restante do contrato terapêutico. Nesse contrato terapêutico, você já vai colocar sobre as faltas, sobre as faltas, sobre atraso, sobre pagamento, qual que vai ser o valor, se é pacote mensal, se é pacote, se é individual, se é semanal, qual que vai ser a forma de pagamento, vai ser transferência, vai ser Pix, vai ser boleto, vai colocar tudo já nesse documento. E aí tem uma parte também, depois acho que se vocês tiverem interesse, sinalizem aí que eu posso gravar um vídeo só sobre o contrato terapêutico, que é muita coisa. Tem uma parte lá que eu coloco algumas orientações sobre a terapia online, que é a modalidade que eu atendo atualmente. Então, eu deixo explicado lá, por exemplo, no dia da sessão, reserve alguns minutinhos antes para você já se preparar para o acompanhamento, deixe
um copo de água, uma garrafinha de água por perto, um lencinho. É uma maneira de você já criar um ambiente acolhedor. E isso é uma maneira de você já mostrar preocupação com o paciente, você de fato criar um ambiente acolhedor. Existem inúmeras formas, Psi, de você acolher, de você abraçar. É possível se sentir abraçada e verdadeiramente acolhida no online. E no presencial também, claro. Então, desde o primeiro momento, a forma que você vai combinar tudo isso vai fazer diferença. Mas é importante que você seja genuína. Essa é a minha forma. Eu me imagino falando exatamente do jeito que está no início aqui desse modelo de contrato terapêutico. Então, é importante que você imprima o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de ser. Para que seja de fato autêntico, sabe? Então, o paciente agendou, pagou, envia já o contrato terapêutico para vocês conversarem sobre isso. Esse contrato terapêutico vai ser muito importante para que o tratamento seja desenvolvido da melhor forma possível, para evitar as famosas faltas sem avisar, calote, por aí vai. E também para que o paciente tenha maior adesão, por exemplo, à tarefa de casa, para que ele entenda de fato a terapia cognitiva, já é um primeiro momento de psicoeducação. Ele já vai chegar para a primeira sessão com uma breve ideia ali do que é a TCC. Então, vamos finalmente para o primeiro contato, para a primeira consulta, primeira sessão, que vai ser, na verdade, uma sessão de avaliação, né, de anamnese. O que é possível com essa sessão de avaliação? Já dar início a uma aliança terapêutica com o paciente, obviamente, a gente já começa isso desde aquele primeiro momento, iniciar a formulação de caso e já começar uma conceitualização cognitiva inicial do paciente. A Natália, mas no primeiro encontro, por quê? Pensa o seguinte, lembra aí, se você é alguém que já atende, lembra de quantos casos na primeira sessão o paciente já te conta assim, não, porque toda vez que eu discuto, que eu brigo lá no meu trabalho, eu começo a sentir muita dor de barriga, e aí eu fico pensando que eu vou ser mandada embora. Olha quanto conteúdo você já tem para conceitualização. Nesse primeiro, quando o paciente vai ali te contar sobre as queixas. Então, mas o que mais incomoda hoje em dia é quando eu tenho que falar em público, porque aí naquele momento, quando eu tenho que falar nas reuniões do trabalho, aquilo para mim é muito tenso. Eu fico com receio de dar branco, das pessoas que estão ali na videochamada me julgarem, e aí isso vai me deixando muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa. Já chegou ao ponto de, às vezes, eu desistir da reunião, eu não falar, passar para outra pessoa, ou falar e realmente não foi legal a apresentação. Aí o paciente já vai te dar dicas, inclusive, sobre as estratégias de enfrentamento. Diante da ansiedade, diante de uma situação que para ele é uma situação gatilho, como é que ele age diante disso? Ele foge, ele enfrenta? Como que ele enfrenta isso, então? Definir se você é o terapeuta apropriado, porque a gente não tem que saber atender tudo, não tem nem como, né? Então, vê se você é o terapeuta para aquele caso ali. Às vezes o paciente não tem uma expectativa de uma terapia no modelo da TCC, prefere uma terapia psicanalítica, por exemplo. Então, não vai ser você o terapeuta apropriado para ele, né? Avaliar se há indicação também de outros tratamentos, já começar a observar pelas falas do paciente se vai ter algum outro tratamento ali necessário. E não digo só psiquiátrico, às vezes até pode ser que você vai sugerir um acompanhamento nutricional, porque aquele paciente tem alguma questão ali com a alimentação, ou de atividade física. É realmente avaliar qualquer outro tipo de tratamento que poderia trazer benefícios também. Familiarizar o paciente na estrutura e no processo da terapia, e identificar problemas importantes e definir os objetivos mais amplos. Isso, gente, é o geral da teoria, mas o principal nessa sessão de avaliação, na primeira e em todas as sessões, acolher, ser receptivo, empático e, mais uma vez, genuíno. É muito importante que a gente seja autêntica. Não adianta a gente querer falar como a tal psi que a gente viu no Instagram, a gente acha o trabalho dela maravilhoso, eu quero falar igual ela. Não adianta, a gente tem que libertar assim quem nós somos, que é com a gente que o paciente vai conectar, é com a sua verdade que esse paciente vai conectar. Então, o que seria a estrutura de fato? Para facilitar para vocês aí, para quem está começando principalmente a atender na TCC. Estabelecer uma agenda implicitamente,
Então, aqui, por exemplo, eu coloquei lá escrito mesmo, a agenda, o que a gente vai falar sobre hoje. No primeiro, segundo slide, não sei. Mas com o paciente, você não precisa, na primeira sessão, já utilizar esse termo, ele vai ficar confuso, a agenda, não sei o que é isso. Então, você vai se apresentar, obviamente, vai explicar que essa é uma primeira sessão, que você quer conhecê-lo, e que você vai primeiro querer saber nesse primeiro momento um pouquinho do porquê que buscou a terapia, como é que tá o humor, vai explicar um pouquinho sobre como é o acompanhamento. Você vai, de forma implícita, explicar qual que é a estrutura da sessão do dia. Vai solicitar um relato breve da queixa, né? Pedir para o paciente se apresentar, falar um pouquinho sobre o porquê que ele está buscando esse acompanhamento, se veio de outro profissional, reavaliar o estado atual, se você recebeu um encaminhamento de outro profissional, ver se realmente a demanda é a mesma que consta ali no encaminhamento, fazer uma avaliação do humor do paciente. Então, geralmente, essa avaliação do humor a gente pode fazer nessa primeira sessão de uma forma menos estruturada. Por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 100. O quanto você tem se sentido triste, ansioso, desanimado nesse último mês. E aí você faz com cada uma dessas, com cada emoção ali, para entender um pouquinho como que está o humor do paciente. Porque não necessariamente você vai usar ali nessa primeira sessão já um instrumento, como a gente usa alguns dos instrumentos para avaliar depressão, para avaliar ansiedade, para avaliar ideação suicida. Nesse primeiro momento ali, você pode usar essa avaliação do 0 a 10, 0 a 100, o quanto que você tem se sentido ansioso, triste, desanimado, angustiado, e sendo zero. Estou super bem, zero ansiedade, zero tristeza, zero desânimo, e sem a maior intensidade possível. E essa avaliação de humor dessa forma, ela pode ser feita durante o próprio relato da queixa. O paciente fala, nossa, não, eu tenho me sentido muito ansiosa, isso está me preocupando, me prejudicando muito no trabalho. E você pode pedir, olha, você falou que é muito ansiosa, né? Me conta o seguinte, então, de 0 a 10, que você já pega a deixa, para ficar algo mais natural. É muito importante, gente, que o foco de vocês seja, de fato, acolher o paciente, escutar verdadeiramente. Então, não se apega, não fica tentando pensar, estabelecer agenda, relato da queixa, avaliação de humor, contato terapêutico. Não tenta ficar preso a isso ali naquele momento. Na medida que a gente vai atender, a gente vai pegando esse jogo de cintura, mas o principal é realmente escutar aquele paciente, ele quer ser escutado, ele marcou esse momento com você para ser acolhido. E olha que coisa linda, é uma pessoa que está disposta a se abrir para você. É uma pessoa que confia no seu trabalho para ter uma vida mais leve. Então, esteja ali realmente, verdadeiramente disponível a escutar. E aí você vai fazendo as perguntas de forma para direcionar um pouquinho e explorar as áreas de funcionamento do paciente. Então, assim, questão de família, trabalho, a visão que tem de si mesmo, como é que está a rotina, que aí você já vai começando a estabelecer as primeiras hipóteses. Então, eu não comentei aquela hora que, quando o paciente fala sobre a situação que está incomodando, ele já vai falando algumas coisas que a gente começa já a pensar que aquilo ali vai entrar na formulação de caso. É isso, você já vai fazendo algumas perguntas para entender também o funcionamento do paciente, para entender as diversas áreas da vida dele, como que está atualmente. Claro que de forma bem reduzida, bem resumida nesse primeiro contato. Em seguida, você aborda sobre o contrato terapêutico, então deixe no final uns 15 minutinhos para você falar sobre o contrato terapêutico, perguntar se ficou alguma dúvida. Ah, Natália, mas lá no início o paciente já trouxe esse assunto, sem problemas. Essa questão da ordem ali não vai ter problema nenhum. E aí aborda, fala sobre os principais itens do contrato terapêutico, principalmente essa questão de falta, de pagamento, para ficar realmente tudo bem redondinho. E, ao finalzinho, instruir o paciente sobre o modelo cognitivo, utilizando de preferência um modelo do seu próprio repertório, que pode ser feito também ao longo do processo de avaliação. Por quê, gente? Primeira sessão, o paciente quer me contar tudo. Eu já quero também pegar várias informações. Já não vou chegar com ele com o modelo mais completo possível
de um modelo cognitivo. Vou pegar ali o básico. Então, vou falar sobre como, diante de certas situações, a gente interpreta de uma maneira. Então, a gente tem determinados pensamentos, cognições, crenças que acabam provocando várias consequências. Consequências físicas, consequências emocionais, consequências comportamentais, que é o que a gente chama de modelo ABC. Depois eu posso gravar um vídeo sobre isso especificamente também, mas é basicamente isso que eu expliquei, que agora é resumido. Você pode usar, pegar aquelas imagens que tem escrito bonitinho, situação, pensamento, emoções, reações fisiológicas, comportamento, para explicar brevemente sobre o paciente, sobre o modelo do modelo cognitivo. E aí, por que é legal você usar um modelo do repertório do paciente? Porque fica muito mais fácil de entender quando eu pego um exemplo que é real para a gente. Então, é alguém que está com dificuldade de falar em público, você usa esse exemplo. Olha, diante da situação de falar em público, a maneira que a gente interpreta vai influenciar nos pensamentos que surgem. E essa maneira que a gente interpreta tem a ver também com a nossa própria história de vida, com coisas que a gente escutou, com crenças que a gente criou. Então, essas são as cognições. A gente vai ter pensamentos ali que vão surgir diante dessa situação. E esses pensamentos, eles vão provocar várias reações. Então, pode ser que eu fique com falta de ar, que eu sinta aquele nó na garganta, que eu comece a tremer, comece a sentir aquela palpitação. E aí eu começo a ficar agitada, fico mexendo as mãos, começo a gaguejar. Então a gente vai falando sobre as reações que esses pensamentos e as emoções provocam no nosso organismo. Nas avaliações seguintes, a gente vai acolher, alinhar expectativas, isso é muito importante, entender, perguntar para o paciente qual é a sua expectativa com o acompanhamento, o que você deseja alcançar, conduzir a avaliação, né? Já definir os objetivos iniciais, se você conseguir ali na primeira sessão, se não na segunda, você já deixar definido com o paciente quais são os objetivos iniciais dele com o tratamento, quais são as metas terapêuticas, vai construindo isso. E solicitar o feedback do paciente. Então, aqui ao final, você vai pedir um feedback do paciente, né? Sobre como que foi essa sessão, se ficou tudo claro para ele, da anamnese em si. O que que eu vejo? Que a gente pode enviar a anamnese, o modelo que você tiver, para o paciente responder em casa. Claro que, considerando se é um paciente que não está em estado grave, que não tem ideação suicida, então não vai ter problema ele responder isso para você em casa. E aí você pede para enviar alguns dias antes da próxima sessão. Normalmente eu peço isso no final da segunda sessão ou da primeira. Se já criou um bom vínculo no final da primeira mesmo. Se eu ainda estou um pouco ali insegura em relação a esse paciente, se algo ali vai incomodar, eu peço no final da segunda sessão. E aí você envia o modelo de anamnese que vai te ajudar já a pegar um pouco da história de vida, da história psiquiátrica, das estratégias de enfrentamento. Então, nessa anamnese, você pode colocar, inclusive, pedindo informações sobre situações que incomodaram, como que essa pessoa agiu, dependendo do modelo que você utilizar, né? Então, isso é o principal, gente. Na hora que for psicoeducar sobre o modelo cognitivo, pode usar imagem, pode desenhar no papel e mostrar. Aproveita que no online, por exemplo, a gente pode compartilhar a tela. Então, você pode usar um material ali para te ajudar a explicar direitinho. Porque na primeira sessão a gente vai explicar a forma mais básica do modelo cognitivo. Depois, ao longo do acompanhamento, a gente vai aprofundando mais nisso, vai orientando sobre a questão das crenças. E é muito importante que o paciente entenda o modelo cognitivo, entenda que ele vai receber, por exemplo, tarefas de casa, a importância das tarefas de casa. Desde esse primeiro momento, você já pode deixar isso tudo claro. E ao final, você pode pedir para o paciente separar o caderninho da terapia, que vai ser muito interessante também. Porque se a gente quer que esse paciente, após o fim da terapia, ele consiga manter os benefícios, é legal que ele tenha anotado sobre as reflexões, sobre as orientações, sobre o modelo cognitivo, que aí dali um ano ele pode pegar, abrir, tirar dúvida, relembrar algumas coisas. Isso vai ajudar bastante também. E, é claro, a gente tem que também, nessa primeira sessão, já avaliar a questão de risco de suicídio. Se você perceber desesperança, desamparo,
pensamentos de morte, já tem que começar a ficar atento para ver se esse paciente tem ali um risco de suicídio. Se isso tiver, já vai ter que entrar no seu modelo de tratamento, no protocolo de tratamento, tá bom? Psis, esses são os principais livros, assim, para quem atua com a terapia cognitivo-comportamental, para quem está começando principalmente, esse daqui é muito legal. Ele tem vídeos para você assistir, ver um pouquinho como que funciona o tratamento. E era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui para vocês, de como que funciona uma primeira sessão. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho a quem está começando, a quem já começou, às vezes também, a refrescar um pouquinho sobre esses contatos iniciais com os pacientes. E aproveitem aí para me contar nos comentários o que vocês acharam, se teve alguma coisa que te chamou atenção, que te despertou alguma dúvida, alguma questão. Comentem aí, me contem o que vocês acharam e o que vocês gostariam de ver no próximo chá com o TCC. Muito obrigada, pessoal!